retiro espiritual. Nós nos alegramos na presença de Deus por esse tão grande e rico privilégio de ouvirmos as mensagens do Senhor que verdadeiramente nos tem edificado para a glória do seu nome. E o bom de tudo é saber que tudo isso que temos visto e ouvido não fica aqui, porque seríamos egoístas demais recebermos tantas coisas e não fazermos o que o Senhor tem dito que de graça recebeste, de graça deveis dar compartilhado. E esse é o desejo de Deus. Até porque quando a gente dá esse fruto e produz esse fruto, a gente é abençoado pelo simples fato de que o Senhor limpa o ramo que dá fruto para que ele produza fruto mais ainda. E a gente louva a Deus por esse cuidado, por essa companhia, por esse amor, por essa graça. Então a gente tem como esse propósito glorioso de fazer esse retiro com desejo profundo de que realmente cada um receba a sua palavra, a palavra de Deus, saia transformado. A vida só tem sentido realmente, irmãos, quando a gente está a serviço do Rei, a serviço do Mestre. Porque tudo que fazemos e tudo que somos, se não tiver de acordo com a palavra, com a vontade de Deus, tudo isso fica e é nada. Então eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês em Gênesis, no capítulo 50. Versículo 15. O último livro, aliás, o primeiro livro, o último capítulo do livro de Gênesis. As crianças podem ir para a sua classe. As crianças pequenas. Vamos lá. Todos encontraram? Vamos ficar de pé. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te louvar, ó Deus, por tua presença durante estes dias aqui conosco, ministrando os nossos corações e certamente transformando as nossas vidas. Obrigado por tua presença. Obrigado também porque tu tens de maneira profética falado ao nosso coração. Ó Deus, mostrado, apontado o caminho e, ó Deus, de uma maneira muito especial, te revelado a nós.
queremos te agradecer, porque a maior profecia é a tua palavra. E ela tem sido de maneira, ó Deus, clara, bonita e profunda e ungida, tem sido trazida para nós como aquela comida apetecível que é servida, ó Deus, no banquete. Obrigado por esta noite, obrigado por nossos irmãos. Tu sabes a deficiência de cada um, tu sabes as dificuldades de cada um, conheces as lutas que os teus filhos têm enfrentado, as batalhas que muitos têm travado, mas o lindo de tudo, meu Pai, é que na tua presença há fartura de alegria. Estamos aqui, certamente alguns deixaram lá embaixo seus problemas, suas dores, suas dificuldades, e aqui, ó Deus, como que, ó Deus, uma força, um anestésico, nós temos desfrutado de momentos tão gloriosos que nem nos lembramos. É como se fosse o prenúncio, ó Deus, daquele dia glorioso, quando estaremos para sempre contigo. É assim, ó Pai, que estamos nos sentindo aqui, felizes, alegres por tua presença. Continua abençoando os teus filhos e as tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Meus queridos irmãos, a Bíblia deixa claro para nós, especialmente nas Escrituras, quando o profeta Isaías, no capítulo 6, acostumado a entrar no templo, acostumado a conviver com as questões relacionadas à sua religião, ele entra no templo naquele dia de maneira muito especial. A Bíblia diz que ele tem, na verdade, uma experiência com Deus. E a Bíblia diz que ele viu a Deus. E as Escrituras também dizem que ele ficou surpreso com a grandeza de Deus. E ao mesmo tempo que ele contemplou a Deus, ele pôde contemplar a si mesmo. Eu sei que quando nós estamos distantes do Senhor, tanto mais distante de Deus, tão pouco a gente se conhece. Mas quanto mais a gente se aproxima de Deus e da sua palavra, tanto mais a gente pode se ver e a gente pode se ler. Não é à toa que a Bíblia diz que ele se viu. Talvez ele nunca tenha percebido na realidade quem de fato ele era e como seus lábios, na verdade, eram. E com certeza ele nem sabia como era seu povo. Assim, eu fico pensando que é a nossa vida. Quanto mais perto de Deus, tanto mais a gente se percebe, a gente se vê, a gente se conhece, a gente percebe nossas limitações, fraquezas e debilidades. Não é à toa que as Escrituras encerram falando que homens que se aproximaram de Deus se viram como um vermezinho de Jacó. Não se viram como os nobres que o presbítero Jader nesta manhã pregou, mostrando que uns não fizeram e não faziam determinadas obras porque na verdade se achavam nobres. Pelo contrário, se acham pequenos, se acham indignos de fazer na realidade e desenvolver tão grande ministério que não é somente a obra de Deus, mas é o fato de estar em sua presença para assim desenvolvê-la. Esse é o maior privilégio. O maior privilégio não é somente fazer a obra de Deus, mas é captar, mas é estar no seu altar, mas é estar diante de si, porque quem faz a obra de Deus deve assim fazê-lo, e quando se faz, passa a conhecê-lo e também a se conhecer. Não é à toa que muitos se acharam, como dizem as Escrituras, vermezinho de Jacó. Não é à toa também que o apóstolo Paulo se olha para si e diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E também não é à toa que o próprio Isaías chega a olhar para a sua vida e dizer que na verdade tem lábios impuros. Talvez ele nunca tenha percebido isso. Como também muitas vezes nós lidamos com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, com as nossas debilidades, e achamos que tudo é muito natural, que é tudo muito normal, e isso na realidade é o reflexo da nossa distância de Deus, porque quando nos aproximamos dele, nós vemos
quanto ainda nós precisamos melhorar e quantos pecados nós precisamos deixar para trás e quantas falhas nós precisamos e transgressões colocar diante do Senhor. É interessante nós termos esse privilégio, conhecer ao Senhor, nos deparar com Ele e perceber quão muitas vezes estúpido e fraco nós somos. Não é à toa que as expressões que nós citamos aqui, elas fazem parte de nossa vida. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos o quão pobre e necessitado nós somos. Quem disse isso foi o rei. Quem falou isso foi o rei Davi. E ele disse: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor, Ele cuida de mim. Mas só alguém que se aproxima de Deus e que anda com Ele é capaz de, na sua riqueza, é capaz de, nos seus, muitas vezes, talentos e, quem sabe, nas suas pseudo-qualidades, pode olhar-se e se sentir pobre e necessitado. E é assim que nós devemos. Conhecimento de Deus nos faz, na realidade, vislumbrar, esse conhecimento de nós mesmos. E eu fico pensando que o instrumento de edificação nada mais é do que alguém que, na realidade, procura conhecer a Deus para também se conhecer. Porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Nele não há treva alguma. E, meus queridos irmãos, o tempo, o clima, a vida, os sonhos estão debaixo do seu controle e tudo aponta para o plano primeiro e último de Deus. E é assim que a gente deve entender. À medida que nós vamos conhecendo a Deus, a gente vai percebendo que todas as coisas estão debaixo do seu domínio, estão debaixo do seu controle, e o seu plano primeiro e último não pode ser frustrado. Não pode ser frustrado. Assim eu gostaria, nesta noite também, pensar um pouco sobre esse projeto segundo o conselho e o plano de Deus, que na realidade o projeto maior de Deus não é, eu digo aqui, que nós façamos obras. A maior preocupação de Deus não é que a gente construa um templo bem grande, com mais de 1000 pessoas, ou uma obra de ação social com tantas coisas. O plano primeiro de Deus é se fazer conhecido por nós. O maior interesse de Deus na realidade é se revelar a cada um de nós. É se mostrar, porque se mostrando a nós, certamente a nossa vida será mudada e nós, como instrumentos em suas mãos, seremos mais eficazes, à medida que nós o conhecemos. E eu fico pensando nesse texto que nós acabamos de ler, porque esse texto revela o fim, na realidade, de um momento, de uma história, de um moço, de um homem, que se dispôs nas mãos do Senhor. Um homem, na verdade, meus queridos irmãos, que teve o privilégio de compreender, de entender a soberania de Deus. A Bíblia diz que ainda criança, ainda bem jovem, ainda adolescente, José teve experiências com Deus. Deus falou com ele através de sonhos, dizendo que os peixes se dobravam, os 12 cestos peixes se dobravam diante dele. Falava também das estrelas. E ele compartilha essas coisas assim para os seus irmãos. E isso gera, na verdade, como nós conhecemos a história, isso gera uma inveja, uma tristeza, de certa forma uma despeita em relação aos seus irmãos, uma preocupação em relação que o seu pai também teve a partir daquele sonho que ele contava. E nós conhecemos a história toda. Todos nós aqui somos cristãos e conhecemos, somos crentes, temos familiaridade com as Escrituras e sabemos de todos os passos que aconteceram. Um moço que é vendido, é colocado no poço, é jogado no poço por conta da inveja dos seus irmãos. Vêm os
um projeto iníquo de destruição. O propósito e o objetivo, na verdade, era destruir. E José tomou outro rumo. José tomou outra direção. José assumiu outra perspectiva na sua vida, né? De viver diferente, ao ponto de chegar na casa de Potifar e desenvolvendo o seu serviço, o seu trabalho. As Escrituras também dizem que tudo quanto José fazia, Deus fazia crescer, Deus fazia prosperar. E o término, né, dessa palavra diz: porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. Deus era com ele. E esse era o segredo, na realidade, do sucesso de José. Era que Deus era com ele. Mas ainda o inimigo não se contentando, né, intentando, a Bíblia diz também, lá no capítulo 39, que aquela mulher insistia. Porque assim o inimigo, Satanás e a nossa natureza pecaminosa, ela em todo o tempo, ela insiste para que a gente saia do centro da vontade de Deus. Porque quando a gente sai do centro da vontade de Deus e perde o temor, a gente também perde aquela bênção que faz as coisas, na realidade, fluírem na nossa vida. É impressionante. Se as coisas prosperavam na vida de José, era porque Deus era com ele. Então a estratégia era fazer com que ele saísse do centro da vontade de Deus através da sua resposta à tentação, para que aquela bênção desaparecesse. Fico pensando que muitos de nós queremos ser abençoados, queremos na realidade ter a presença de Deus, mas Deus é incompatível com o nosso pecado. Deus não se rebaixa para conviver conosco no nosso pecado, com os nossos pecados. Deus, Ele anela, Ele deseja que os seus filhos, na verdade, vivam com seus corações abertos, com suas mentes inclinadas, na verdade, para poder, como um canal limpo, poder abençoar outras pessoas. Deus era com José. Mas ele era com José não somente nas questões relacionadas ao que era físico e material. Deus também era com José nas suas emoções. Deus era com José também nos valores que ele abraçava. Deus era com José nos conceitos que ele tinha. Deus era com José, meus queridos irmãos, naquilo que ele estabelecia como vida para ele. Como vida para ele. E quando aquela mulher insiste, porque a palavra de Deus diz que ela insistia, ela fazia com insistência, constantemente, não é? Era cerrada aquela tentação, pedindo para que ele se deitasse com ela. E José, na realidade, ele prefere agradar a Deus, ele prefere buscar a presença de Deus. Ele prefere agradar a Deus ante a si mesmo. Jamais diria que José não sentisse nada, porque um jovem de 17, 18 anos está realmente na flor da sua idade e com todos os hormônios em ação, porque a cabeça e o coração podem até se converter, mas os hormônios não. Mas ele faz a sua escolha. Ele diz: como poderia eu cometer uma maldade contra Deus? Como poderia eu desonrar a Deus? Então eu percebo que Deus não somente era com as mãos de José, mas Deus era também com os seus valores, com o seu coração. E aí está a diferença, e aí está a beleza. E meus queridos, quando uma pessoa, quando um jovem, quando um adulto, quando um casal, quando um irmão, quando uma família se posiciona nessa dimensão de agradar a Deus, de viver para Deus, de querer agradar a Deus, em detrimento de todos os desejos que são até legítimos, mas contrários ao tempo e à vontade do Senhor e ao jeito de Deus, Deus honra.
esse projeto de Deus, porque Deus tem esse plano, Deus tem um plano, Deus tem uma manifestação na vida, um plano que não pode ser frustrado na vida daquele homem, porque certamente viriam tempos difíceis e uma nação inteira precisava ser salva, um povo precisava ser abençoado, um povo precisava ser edificado. E José seria esse instrumento. E é impressionante, meus queridos, que ele se detém exatamente nesses valores. A Bíblia diz e mostra que ele foi preso, mas não negou a sua fé. A Bíblia diz depois que ele também se torna governador, mas não se esquece de suas raízes. A Bíblia mostra claramente que ele recebeu tantas coisas. Apesar de todos os sofrimentos, e em todo o sofrimento e em todas as circunstâncias difíceis que José enfrentou, que ele poderia ter desculpa para se desviar e poder, na realidade, legitimar toda e qualquer atitude equivocada, ele optou por agradar a Deus. Somente. Aí termina capítulo. José aqui é governador, a fome bate naquela região, daqui a pouco chega os seus irmãos, vem procurar comida, a história linda, de repente José cria toda aquela situação para que o pai também venha para o Egito, a família toda é salva, há aquela alegria, a revelação de que José é José, a família e os filhos choram, eles se abraçam, há uma celebração, glória a Deus, que maravilha. Mas o tempo passa, e eu fico pensando, meus queridos irmãos, que em nenhum momento, e esse é um grande problema, nós precisamos confiar na soberania de Deus, se nós queremos edificar na realidade a igreja de Deus, ou sermos instrumento de edificação, de construção, de levantamento, de erguer, de suscitar, de pôr alguém de pé, de erguer pessoas, nós precisamos confiar na soberania de Deus. Isso significa que em toda a história, quando eu falo na soberania, eu falo, meus queridos irmãos, que Deus tem controle até de uma folha que cai por força da gravidade. Deus tem controle. E posso acreditar também que no tempo e no espaço, Deus também tem o domínio, tem o controle para o louvor do seu nome. Veja, ele crê na soberania de Deus. Deus tem um plano, tem um projeto divino, e que nele nos envolve, e que também nos conduz à concretização desse plano, apesar do que humanamente possa me acontecer. Deus, ele tem um plano. Se nós queremos, na verdade, ser instrumentos de edificação, nós precisamos confiar na soberania de Deus, entendendo que ele tem um plano e que esse plano ele vai gerenciar dentro de um contexto da história humana e dentro das circunstâncias acontecendo o que acontecer. Aconteça no tempo, no espaço, é no tempo humano, é na história humana que Deus completará o seu intuito divino. Dê glória a Deus. Muitas vezes eu tenho que fugir, muitas vezes eu tenho que me esconder, muitas vezes eu tenho que passar por certas situações. A Bíblia diz que Paulo, para que Deus tinha um plano para o apóstolo Paulo, para que ele fosse pegar lá em Roma, na casa de César. Mas muitas vezes para isso ele teve que se fazer como morto quando apanhou, e ser também muitas vezes fugir dentro de um cesto pendurado. Tudo aquilo ali fazia parte de uma estratégia de Deus, no tempo, no espaço e nos acontecimentos que humanamente, não é? Nós dizemos é na história do homem, é no momento humano. É impressionante
como nós podemos. Ele tem controle. Controle mesmo que as coisas aconteçam no seu curso natural, mas também controle porque soberanamente Deus faz o que lhe apraz, como Ele quer. Ele levanta reis, derruba reis e faz como Ele quer, porque Ele é Deus. Aleluia. Então, soberanamente, Ele faz isso. E se nós queremos, na verdade, sermos instrumento de edificação, nós precisamos compreender que na história humana, na nossa história como pessoa individual, os acontecimentos, as coisas e as circunstâncias que nos sobrevêm, muitas vezes até desagradáveis, tudo isso faz parte de um projeto e de um plano que no final Deus executará como lhe apraz, porque Ele é soberano. Louvado seja Deus. E eu quero pensar com os irmãos nesta noite, porque Ele é Deus. Não é à toa que ressoa a pergunta. Ele é tão Deus que nós, como cristãos e como vaso, muitas vezes perguntamos: por que nos fizeste assim? Por que nos fizeste desse jeito? Mas Ele fez porque Ele é Deus. Ele fez porque é o Senhor. Ele fez porque é soberano. E Ele faz. Muitas vezes a gente pergunta, e eu perguntava: meu Deus, por que o Senhor me escolheu? Porque eu nasci lá no interior. Porque eu nasci nessa família. Muitas vezes não entendia, eu mesmo antes de conhecer a Deus, questionava a respeito de muitas coisas acerca da minha própria vida. Mas à medida que o tempo vai passando e a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai compreendendo que tudo isso faz parte de um plano, de um projeto divino, onde Deus vai se revelando. Meus queridos, Ele pode escolher sem qualquer influência, porque Ele é Deus e soberano. As minhas escolhas, infelizmente, elas são fundamentadas em tantas questões. As minhas escolhas pessoais são fundamentadas em critérios meus, no que eu acho, muitas vezes influenciado pelas pressões externas. E eu escolho, e eu fico pensando que às vezes o futuro da nossa vida, como alguém já escreveu, que aquilo que nós escolhemos ou descartamos vai definir o nosso futuro. Mas Deus, Ele escolhe sem influência de ninguém, porque Ele é Deus. Nós escolhemos segundo os critérios do que nós achamos e das pressões que nos são externas. Mas Deus escolhe livremente porque Ele é o Senhor. E nós precisamos compreender isso. Quando nós olhamos para a vida deste homem, talvez José deve ter perguntado ou vivido, quem sabe, os seus questionamentos: mas por que o Senhor escolheu a mim? Deus escolheu porque quis assim fazer. Deus escolheu porque assim quis fazer, sem nenhuma influência externa. Porque Ele é soberano, porque Ele é Deus. Eu escolho e posso fazer influenciado por pressões de todas as naturezas, e ainda assim no final estarei diante daquele que me projetou, para quem tenho que prestar contas: ao soberano, ao grande, ao maravilhoso. Por isso que José, ele chega a dizer, ele diz, meus queridos, ele diz no versículo 20: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer segundo como vedes agora. Ele fez assim, né? Ele cria essa situação, Ele manifesta o seu poder, manifesta a sua glória, Ele faz como Ele apraz, como quer. E meus queridos, José, ele entende tanto essa soberania, que ele diz: vocês intentaram o mal, mas Deus transformou em bem.
Deus fez isso. E eu quero dizer nesta noite a você e a toda a igreja, nós que aqui estamos, apesar de todas as circunstâncias, apesar de tudo que nos acontece, e a gente sabe que Satanás tem pressionado, e o inimigo tem pressionado as vidas, as famílias, as mentes, os corações, muitas vezes contra nós, e muitas vezes até o mal nos acontece. E muitas vezes até as coisas que nós não projetamos e não planejamos vêm sobre nós. Mas se nós confiarmos em Deus, se nós crermos no Senhor, nós entenderemos que até o diabo trabalhará para que o plano de Deus seja efetivado em nossa vida. Louvado seja Deus. Portanto, nós não temos o que temer. José ele sabia em que mão estava a sua vida. E nós como igreja, como aqueles que queremos edificar, porque quando a gente sai, a Bíblia diz que enquanto saímos para semear, nós choramos. Mas voltamos, é verdade que enquanto nós saímos para semear, nós até choramos. Por causa das pressões, dos sofrimentos, das dificuldades, das tentações, às vezes das feridas que nos fazem, das setas que nos jogam, mas louvado seja Deus, porque o plano de voltar com os molhos não é frustrado, porque em meio a tudo isso, Deus nos faz voltar com alegria, trazendo os nossos molhos. Aleluia! Então José, ele sabia. Ele diz, vocês intentaram mal, mas Deus, ele transformou em bem. Ele transformou em bem. José sabia em que mão estava a sua vida. E por isso que ele se tornou esse instrumento. E por isso que ele foi esse instrumento. E por isso que Deus foi trabalhando na sua vida, porque ele ia compreendendo a cada dia, vendo cada dia a sua debilidade, a sua fraqueza. Tanto é que na tentação com a mulher de Potifar, ele não insiste, ele não fica, ele não permanece naquele lugar, porque ele se conhecia, ele conhecia Deus e conhecia a sua fraqueza. A Bíblia diz que ele corre, ele não fica. Muitos de nós, por não conhecermos a Deus, também não nos conhecemos e às vezes ficamos brincando com o pecado, dando lugar ao diabo, dando lugar à carne, brincando com o inimigo, brincando com nossa natureza pecaminosa. Mas é tão lindo a maneira como José, ele vai entrando nesse plano divino que é o de se mostrar a nós e de se revelar, porque se mostrando nós também nos vemos. José se percebe, e ele corre, e ele foge, porque ele sabe quem ele é. E infelizmente muitos cristãos, muitos crentes que estão no seio da igreja, que estão no meio da igreja, temos caído, muitas vezes temos ficado para trás, exatamente porque nós temos desprezado a comunhão. Temos deixado essa relação com Deus, essa proximidade com Deus, e aí a gente se perde no conhecimento acerca de nós mesmos, e aí a gente brinca com o pecado, pensando que somos o super-homem, e pensa-se que é a super-mulher, e aí se quebra. José não, ele vai caminhando, compreendendo Deus, amando a Deus, entendendo que ele vive para Deus, que antes de tudo o pecado não é contra ele, nem contra o seu chefe, mas é contra Deus, antes de tudo, em primeiro lugar, porque Deus é tão próximo dele, que ele entende que não pode fazer isso, porque o problema não é Potifar, e nem é ele, porque por ele, pela a carne e os hormônios de José, estava tudo resolvido, mas é Deus. Mas é Deus, louvado seja o seu nome. E nesse crescimento ele vai, a ponto que o seu pai morre, e agora o pai dele morre, e agora ele está com seus 12 irmãos, com a família, com 70 pessoas, com agora
muito mais de 70 pessoas, mas vamos dizer com aqueles que chegaram e estão agora sob a responsabilidade de José, porque ele era o governador. Meus queridos irmãos, ele agora tem diante de si uma oportunidade. Só que ele cresceu. Tem gente que passa a vida inteira na igreja e não cresce. Tem gente que passa a vida inteira cantando os hinos, os louvores, ouvindo a palavra, mas não cresce. Só nasceu de novo. E eu até acredito que a pessoa até é salva. Eu acredito que a pessoa pode, eu sou daqueles que defendem que ninguém perde a salvação. Mas acredito que muito crente perde a comunhão. E quando nós perdemos a comunhão com Deus, mesmo sendo salvos, mesmo sendo de Deus, meus queridos irmãos, nós vivemos uma vida medíocre, sem relevância, sem vida, sem brilho, sem trato, sem graça, sem óleo, sem unção, sem azeite e, sobretudo, sem testemunho. E é isso que nós temos infelizmente visto. Esse tempo todo, os 12 irmãos têm a experiência e convivem com José. Tiveram o privilégio de conviver com José, com o perdão de José, com a misericórdia de José, com o jeito de José tratar a Deus, seu pai, sua família e a nação. Todas as manifestações de glória e de vida de Deus, porque José é um tipo de Cristo também. Mas o que acontece? Eles não crescem, eles não entendem, eles não captam, eles estão dormindo espiritualmente, porque o pai morre, e eles pensam ainda, meus queridos irmãos, eles pensam de José como eles são. Porque eles fariam, meus queridos irmãos, com José, se estivesse no lugar de José, o que eles pensaram que José iria fazer com eles. Eles pensavam que José era o mesmo, mas a fila anda, mas a gente cresce, mas a gente caminha, mas a gente prossegue. Mas as circunstâncias, meus queridos irmãos, abrem o nosso entendimento e despertam o nosso espírito para que a gente conheça Deus. Você não pense que Deus tem deixado você ficar no cadinho da humilhação para você ser um frustrado, um revoltado, um murmurador. O cadinho da humilhação é para que você seja, na verdade, um servo mais atento, uma pessoa mais trabalhada. Deus está garimpando ouro dentro de você para que você seja um instrumento dele nesta terra para edificar a outros. Aleluia! As circunstâncias fizeram isso na vida deste homem, mas infelizmente muitos de nós não entendemos. Pensamos que a história, a soberania de Deus na história e nos dias que Deus nos dá por misericórdia para nós vivermos, é para a gente ser frustrado, revoltado, murmurador, chateado do mundo, questionadores de Deus. Não, as circunstâncias, na verdade, e as lutas que nós enfrentamos no tempo, movido pela soberania de Deus, porque Ele muitas vezes, até Ele mesmo, cria situações, é para que a gente cresça e testemunhe. Amém? Amém. Ficaram com medo. Eita, e agora? Papai morreu. Ele só estava ajudando, ele só estava dando para nós, ele só nos acolheu, porque na verdade papai estava vivo, mas papai agora estava morto, papai agora morreu, e ele vai se vingar. Sabe por que eles pensaram isso? Exatamente porque eles eram assim. E eles fariam assim. Eles não se converteram. Eles não foram tocados pelo testemunho de José. Fizeram uma leitura equivocada das circunstâncias
circunstâncias e do coração daquele moço. Caminharam com José, mas não compreenderam o seu coração. Meus queridos, a Bíblia deixa claro para todos nós. José diz: tentaram mal contra mim. É verdade, me fizeram mal, mas ele tentou, ele transformou em bem. Todos nós temos um passado de bênção, que eles queriam, na verdade, veja que eles ficaram presos ao passado. Nós temos, todo mundo aqui tem passado. Nós temos passado de bênçãos, temos passado de alegrias, acontecimentos maravilhosos, mas temos passado também de tristeza, de dores, de angústia. Ah, que maravilha, eu viajei, estou lá, vivendo o passado, agora vou ficar lembrando do passado, porque um dia, aquela viagem, aquela coisa maravilhosa. Ah, que maravilha, agora eu sou crente. Olhe, mas eu sou crente. E naquele tempo, há 10 anos atrás, eu evangelizava, eu pregava, eu testemunhava, eu dava o dízimo, eu era fiel. Oh, que maravilha. E muitas pessoas ficam lá no passado. Bom, mas e agora? Ou muitas pessoas ficam num passado de dor. Ah, porque meu pai não me deu amor. Ah, porque eu não tive meu pai do meu lado. Ah, porque eu sofri muitas agrúrias, muitas lutas, foram muitas dores. Ah, porque eu não tive casa. Ah, porque eu passei fome. Ah, porque não me deram oportunidade de estudo. Ah, porque eu tive esse problema. Ah, porque aquela palavra. E as pessoas ficam no passado. Meus queridos irmãos, eu olho para a vida de José e percebo nesse homem um homem que ele anda para frente, que ele não olha e não fica olhando para trás. Há muitos crentes que ficam às vezes se segurando no presente e vivendo no presente só porque fizeram algo no passado. Triste. E há pessoas que dizem: ah, mas eu não tive naquele tempo, meu pai não foi uma bênção, não me deu amor, mas agora você tem o Pai Celestial que te dá. Amém. É o teu presente. Ele não para. Tem gente que para no passado. Há outros que tratam outros do passado. E há outros que vivem o passado e aí o presente é bloqueado. O presente é travado, não há produção. Eu gosto do apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Foi bom o passado? Foi. E o que ele é para você? É uma base para o seu presente. É uma base para você viver o seu presente, porque nós precisamos de história. Nós precisamos ter o que contar. E glória a Deus. Porque tem gente que não quer ter nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma resistência, nenhuma manifestação de batalha na vida. Eu pergunto: o que é que essa criatura tem para contar hoje? O que terá para contar hoje? Nada. Não é verdade? Hoje eu posso dizer, muitas coisas eu me assento, converso com os adolescentes, com os jovens, e eu posso contar da história porque eu vivi aquilo. Posso dizer: vá por aqui. E se você sentasse como José, ele podia dizer: olha, faça o seguinte, não vale a pena guardar mágoa, não vale a pena diante da situação cruzar os braços, tem que enfrentar a vida. A vida não é fácil. Se ele fosse contar para nós, ele ia dizer: olha, meu querido, a vida não é fácil. A vida é luta, a vida é batalha. Não é à toa que a criança, quando nasce, chora.
coração e depender do Senhor. Você está entendendo? Vocês intentaram mal contra mim. E eu não posso. Vocês intentaram mal, não tem problema, mas intentaram, o verbo é passado. Vocês intentaram, mas Deus transformou em bênção. Deus transformou. Essa era a fé de José. Essa era a confiança de José. Passado. Deus nos empurra para frente. A história segue. No presente, nós precisamos compreender isso. Não podemos nos deter no passado. Não podemos, meus queridos irmãos, não devemos viver nas imagens do passado como um bloqueador do presente, seja bom ou ruim. O passado é base para o presente e para o futuro, especialmente como lidando com eles. Olhar para o passado e agradecer a Deus porque nós temos história. Aleluia. Glória a Deus. Agradecer a Deus porque você tem história. Você pode sentar com alguém e contar a sua história. Você pode contar para alguém o que você viveu, o que você passou e que Deus esteve com você. Porque não era nem para você estar aqui. Sabia que não era para você estar aqui? Sabia que era para você já ter sido eliminado aqui? Mas Deus fez o quê? Deu o privilégio e nas circunstâncias mostrar a sua graça, o seu poder e você fazer a sua história. E você ter a história com o plano que Ele tinha para você. Dê glória ao Senhor. Olhar para o passado e agradecer a Deus porque temos história. Tivemos experiência e nelas fomos forjados. E que podemos a partir dele, dessa história, dar um norte diferente às nossas atitudes no presente e apresentar às pessoas que nos cercam que é possível ser grato a Deus e ver no passado o agir de Deus e seu propósito, usando as circunstâncias e nos usando para abençoar e edificar até mesmo uma nação. Louvado seja Deus. Estive em Caruaru em novembro, convidado para ministrar uma palestra sobre as questões do trabalho do pastor, a visão do pastor, e o tema da mensagem era o mito do insubstituível. E quando a missionária ligou para mim, psicóloga, de pronto eu aceitei. Mas eu aceitei, sabe por quê? Por causa da minha história. Eu podia contar a minha história. Eu podia falar da minha história. Eu podia dizer da minha história. Bem verdade que fundamentei nas Escrituras, lembrando daquele momento quando Jetro se encontra com Moisés e o aconselha a dividir as tarefas. Mas coloquei também a minha experiência. É possível nós olharmos para a nossa história e agradecermos a Deus porque nas circunstâncias Ele estava presente com o propósito de se revelar. Aleluia por isso. Amém? Amém. Como é que você tem olhado? Você tem ficado no passado como ficaram os irmãos de José? Ou você tem olhado para o seu passado e tem louvado a Ele pelas experiências e pela história? Toda uma nação salva, porque Deus é soberano e compreendeu a relevância do seu viver pelo passado. Então o que você tem que fazer diante do passado em que você viveu? Ressignifique-o
dê um significado novo. Amém? Olha para o seu irmão e diga: ressignifique o seu passado. Porque senão, você não vai viver a plenitude da bênção do presente que Deus lhe reserva. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Ressignifique-o. Ressignifique-o. Louvado seja Deus. E meus queridos irmãos, dentro desse contexto das Escrituras, que a gente olha para a nossa vida, a gente olha também a grandeza de Deus se expressa na grandeza de atitude e escolhas de José. Seu pai morrera, seus irmãos continuaram o quê? Pequenos. Ficaram no passado, José no presente. Eles pensaram que José era como eles. Eles fariam aquilo que pensaram que José iria fazer: vingar-se. Vingar-se. Mas o que é que José faz? Toma um caminho diferente. Qual é o caminho que você vai tomar? Veja o que ele faz. Respondeu-lhe José: não temais. Diga: não temais. José acreditava que era um perigo execrável tomar o lugar de Deus. Qual era o lugar de Deus? Julgar, se tornar advogado de acusação, promotor, juiz e executor da pena. Não é verdade? Vocês fizeram mal contra ele. Mas sabe o que é que José faz? Ele toma um caminho. Ele faz uma escolha: não tomarei o lugar de Deus. Vocês intentaram contra mim, mas Deus transformou em bênção. E quantos de nós fazemos isso? Julgamos, não é? Julgamos, estabelecemos a pena, condenamos e até executamos as pessoas. Mas o outro é o santuário, o outro é o santo dos santos, que somente Deus pode entrar. Somente Deus. Louvado seja Deus. José não quis tomar o lugar de Deus. Fez a escolha certa. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Glória ao Senhor. E meus queridos, ele diz: não temas. José entendeu que o outro é o santo dos santos, que só Deus pode entrar. Aquele momento presente seria a hora da desforra. Qual a atitude de José? Seria um bom momento agora, né? Se agora o papai morreu, agora a gente vai acertar as contas. Não é assim que muitos crentes fazem? Não é assim que muitos de nós fazemos? Não é assim que o ser humano faz? Esperando a oportunidade de tirar desforra. Mas ele não faz isso. Pelo contrário, José, ele toma uma outra atitude. Ele ministra sobre o pecado. E aí vem a nossa vida como um instrumento de edificação. José não nega que eles pecaram, que eles intentaram o mal. José não nega isso. E se nós queremos ser instrumento de edificação, também nós não podemos e não devemos realizar o pecado. Porque muitas vezes nós queremos edificar a vida de pessoas sem tratar ou sem, meus queridos irmãos, ajudar as pessoas a compreender a grandeza do perdão de Deus. Mas
Deus só é compreendida quando a pessoa tem consciência de que ela deve. E nós, como cristãos, não podemos de maneira nenhuma querer edificar se nós não damos às pessoas a consciência de que elas também são devedoras. Porque de repente elas podem perguntar: Deus me perdoou, que dívida? Qual é a dívida que eu tenho? O que é que eu tenho? Não devo nada. Mas quando eu olho para esse texto, eu entendo que José, como instrumento de edificação, ele fala sobre o mal, sobre o pecado, para que também os seus irmãos entendam o perdão. Deus pagou a nossa dívida. Mas qual? Vocês intentaram mal contra nós. Vocês intentaram mal contra mim. José, ele edifica, e na realidade a atitude de José ministra sobre o pecado, mas ministra também sobre Deus, sobre a fé e sobre uma atitude cristã 1800 anos antes de Cristo. Que é uma coisa que depois de 1800 anos, mais 2000, 3800 anos depois, nós como cristãos temos muitas dificuldades de manter isso da igreja, porque os relacionamentos se partem, se quebram e infelizmente lares cristãos se desfazem, igrejas se dividem e crentes se separam, porque infelizmente não reconhece o perdão de Deus que foi ensinado 1800 anos antes da era cristã. Ele dá um perdão, meus queridos irmãos, sobrenatural. Vendido, tirado, novo de casa, vendido, passou pelo que passou, viveu o que viveu, chega diante dos seus algozes, de seus inimigos, daqueles que lhe fizeram mal, e é capaz de dizer: vocês intentaram o mal contra mim, mas não temais. Não temam. Aleluia. Eu não vou me vingar de vocês. Eu perdoo vocês. E eu fico admirado quando na igreja, quando dentro da igreja, nos relacionamentos, a gente vai conversando, vai conhecendo os membros, os irmãos que ano após ano estão ouvindo a palavra, ouvindo a meditação, ouvindo as escrituras, nasceram de Deus, compreenderam Deus, mas não conseguem vivenciar essa verdade e ter essa atitude. E de repente a gente diz: por que a igreja, ela tem problema, ela não tem poder, ela não cresce, ela quer isso, qual é o pecado? E a gente fica procurando pecado e a caça aos pecados, mas a caça ao pecado é tão simples. É a falta de perdão, é o irmão bicudo, é a irmã bicudinha, porque o outro achou ruim, porque o outro disse isso, porque o outro falou aquilo, porque disse aquilo outro, e a gente fica todo milindre, quando na verdade nós vivemos, meus queridos irmãos, porque a Bíblia diz que Deus falou aos pais pelos profetas, mas neste dia Deus tem falado pelo Filho. E pelo Filho Jesus, Deus tem nos falado de maneira clara, contundente. A personificação do perdão de Deus se materializa em Cristo Jesus como uma pessoa que nos ensina como se deve viver nos relacionamentos, para que o poder de Deus possa fluir no meio do seu povo. E a gente fica perguntando o que é, o que foi, qual é o pecado. Meu Deus, é grave, é grave. É muito grave. E ele perdoa. Ele faz e ensina o que o cristianismo tem que fazer, o cristão tem que fazer. Ele não toma desforra. Ele não abre a boca e diz: bem feito, agora chegou a hora. Não. Pelo contrário, ele diz: não tem mais. Não tem mais. Ele fala sobre o pecado, ele não nega o que fizeram de mal, mas ele
chama a existência o que não existe. Ele fala desse Deus que é tão soberano, que transforma o mal, do ponto de vista físico, emocional, espiritual, em bem. E num Deus que é tão glorioso, a ponto de fazer com que José não fosse um homem depressivo, um homem que não precisasse de nenhuma outra terapia, que não precisasse de nenhum remédio, que não precisasse de nada, fez com que aquele homem fosse um homem totalmente livre, um homem curado. Ele fala desse Deus que preservou, com quem ele aprendeu a preservar as suas emoções para ser um instrumento de edificação. Vocês estão entendendo? É assim, meus queridos. Ele fala Deus. Ele não diz, eu transformei não, eu sou bonzinho não. Deus transformou o mal que vocês intentaram em bem. Por isso não tem mais. Ele anima. Ele anima. Deus muda o mal em bem. Minha vida, como ele diz, está nas mãos de Deus. Ele não era um cara doente emocionalmente. Ele perdoa com quebrantamento. Ele perdoa tanto com quebrantamento. Não foi um perdão, mas não. Ele perdoa com quebrantamento, com misericórdia dos seus irmãos. Porque a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele, voz da verdade, ele diz, e prostraram-se diante dele. E José, o quê? Quando vieram falar disso, a Bíblia diz que José, enquanto eles falavam, olha, os irmãos, teu pai morreu, os teus irmãos estão aí, disseram que o teu pai disse que perdoasse, e a Bíblia diz que, sabe o que José fez? Ele chorou. Ele chorou. Como que diz assim, meu Deus, não entenderam nada, não aprenderam nada, não compreenderam nada. Perdoa com quebrantamento e com palavra, consolo. José escolhe fazer o bem, porque Deus, que é Deus, não pode contemplar o mal. E ainda promete cuidar e sustentar. Ele diz, vós na verdade tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhos. Eu vou sustentar vocês e os filhos de vocês. Sabe por quê? Eu vou fazer isso, eu vou sustentar por causa do perdão, por causa dessa comunhão, né? Dessa intimidade com Deus, porque na realidade aqui estava um homem, instrumento de edificação. Louvado seja Deus. Veja, é muito compromisso, tá? Eu sustento vocês e sustento os filhos de vocês. É estar comprometido, é ter compromisso, sustentar. Eu sustentarei vocês e os filhos de vocês. Que resposta gloriosa! Só faz isso, meus irmãos, é quem verdadeiramente teve um encontro com Deus. Dê glória a Deus por isso. Não há homem ou mulher que seja instrumento de edificação sem que tenha este entendimento a respeito de si mesmo, no tempo e no espaço, sobre o plano de Deus e sobre a sua atitude neste tempo presente. Para concluir, quando o homem se torna melhor, ele compreenderá cada vez mais claramente o mal que ainda existe em si. Quando o homem se torna pior, cada vez menos ele compreende a sua própria maldade. C.S. Lewis, ele disse isso. Então, meus queridos irmãos, quero dizer nesta noite que o céu pagará todo o prejuízo que tivermos, todo o prejuízo que nós tivermos para ganhá-lo, mas nada pagará o prejuízo de perdê-lo, como disse Richard Baxter.
José, ele preferiu as coisas dos céus. Lutou muito. Foi muito sofrimento, e a gente sabe disso. Porque não é possível passar por tudo isso sem que tenha sofrido. Mas ele fez a escolha certa. Ele fez a escolha certa. Viver para Deus. Depender de Deus. Confiar na soberania de Deus. E saber que tudo, mesmo muito tumultuado em sua vida, estava sob a direção de Deus. Por isso que a gente olha e lê a história de José, vê naquele homem a tranquilidade de uma criança. Como diz uma história, que numa grande tempestade, um homem estava, as pessoas e todas as pessoas, os tripulantes, todos estavam desesperados. Por conta da tempestade, por causa do mar revolto. E corriam para um lado para o outro. Mas de repente viram uma criança tranquila, brincando no meio da tempestade. E perguntaram para ela: você está aí tranquilo, brincando? Você não está vendo a tempestade e tudo isso que está acontecendo? E aquela criança disse: não, porque quem está no comando é papai. Que nesta noite você se sinta como este José, que está conduzindo a sua vida, e que mesmo no tempo e no espaço, mesmo que você tenha que fugir dentro de um cesto, mesmo que você tenha que se fazer como um morto, mesmo que vendido esteja, você possa dar uma resposta diferente a este mundo, em amor e em gratidão. Sabe por quê? Porque um ateu ama, e as pessoas comuns amam, mas amar os inimigos só os que nasceram de novo e que se entendem e que se colocam como instrumento de Deus para a edificação de vidas. José se colocou e todo um povo foi salvo, porque ele decidiu amar os seus próprios inimigos, aqueles que lhe fizeram mal, porque ele nasceu de Deus e queria o agradar. Que Deus abençoe a nossa vida e esses valores estejam impregnados no nosso viver para a honra e a glória do nome dele. Não vamos ficar no passado, mas vamos crescer neste presente, sabendo que Deus nos deu o privilégio de viver uma história para ser contada de acordo com a vontade dele, reconhecendo a sua soberania em nossa própria vida. Fiquemos de pé.